Olá, meu nome é Flávio Gouveia, eu sou médico, cirurgião cardiovascular há 25 anos, com formação pelo Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, referência nacional pelo Ministério da Saúde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as doenças cardiovasculares, começando pelas doenças venosas, como elas ocorrem, os seus sintomas, a sua epidemiologia. A gente sabe que a doença venosa é muito comum, correspondendo em 38% da população brasileira. 30% dos homens e 45% das mulheres apresentam a doença venosa. E essa doença venosa ela aumenta com o passar dos anos. E sabemos que as pessoas acima de 70 anos, 70% das pessoas vão evoluir com doença venosa. A doença venosa ela pode causar alguns sintomas e sinais nas pessoas que possuem, tipo dor, cansaço, peso, perna inchada, cãibra, formigamento. E essa perna pode evoluir também com dermatite ócrea, que é o escurecimento da perna, com descamação e ressecamento. A doença venosa ela pode evoluir de uma forma diferente dependendo da sua formação. A gente sabe que as varizes são doenças complexas e a gente divide essas varizes em 3 tipos para os nossos pacientes entenderem. As telangiectasias, que são aqueles vasinhos fininhos, mais avermelhados ou arroxeados, que vão de 0,5 a 1 milímetro. As veias reticulares intermediárias, que vão de 1 a 3 milímetros. E as veias varicosas acima de 3 milímetros. Mas qual que é a função das veias? Por que nós temos veias? As veias elas são importantes no nosso organismo porque elas são responsáveis pelo retorno venoso. Essas veias que são responsáveis pelo retorno venoso. Toda vez que você corre, que você anda, sobe uma escada, anda de bicicleta, a nossa panturrilha, que é o nosso segundo coração, ele contrai. E com isso, esse sangue ele é jogado para o coração dessa forma. Quando você faz algum tipo de atividade, o sangue sobe por uma veia normal. Quando esse sangue tenta descer, essas válvulas se fecham. Isso aqui é o funcionamento normal da circulação venosa. Quando você tem uma doença venosa, uma variz, o que ocorre? Ocorre uma dilatação dessas paredes e essa dilatação vai fazer com que essas válvulas se afastem e esse sangue vai retornar. Aqui a gente pode mostrar o que se chama de refluxo. Esse refluxo ele pode ser um refluxo fisiológico ou um refluxo patológico. Como que nós vamos identificar esse refluxo? Através do Doppler, que nós vamos falar mais adiante para a realização do diagnóstico das doenças venosas. Então, esse refluxo medido pelo Doppler, quando ele tem acima de 0,5 milissegundos, ele é um refluxo patológico que requer algum tipo de tratamento, que pode ser endolaser, que pode ser espuma, que pode ser a cirurgia por arrancamento, vai depender da escolha de cada paciente. E esse refluxo, quando ele é fisiológico, a gente acompanha tratando com remédio ou uso das meias. Tá? Aqui nós vamos mostrar um vaso varicoso, aqui nós vamos mostrar os vasinhos, as telangiectasias e aqui as reticulares. Eu costumo falar que é como uma árvore, a árvore venosa, folha, galho e o tronco. Agora uma coisa importante, depois que nós falamos dos sintomas e das sintomatologias, é entender por que algumas pessoas desenvolvem as varizes e outras pessoas não. A gente sabe muito bem que isso depende de uma condição genética na maioria dos casos. 90% dos casos de varizes está relacionado a essa condição genética, que é passado de geração em geração ao longo de uma família. Então a condição genética é muito importante. Mas o que acontece nessa condição genética? A parede do vaso ela é composta de 3 camadas. Uma camada interna, que é o endotélio vascular, as válvulas se adaptam aqui. Uma camada média, que é a camada muscular, e uma camada adventícia. O problema da condição genética está na camada muscular. O que ocorre com esse músculo?
esse músculo ele fica frouxo, ele fica fraco, ele dilata. E ele dilatando afasta as válvulas e vem o refluxo que vai comprometendo todo o sistema venoso. Agora, associado à condição genética, nós temos alguns fatores que podem piorar, são fatores externos, tipo a gravidez. Quando a mulher tem 2 ou mais gravidez, o útero gravídico ele aumenta de tamanho em 20 vezes, podendo comprimir todo o sistema venoso abdominal, atrapalhando o retorno venoso. A condição hormonal, os anticoncepcionais, reposição hormonal, o fato de um indivíduo trabalhar em pé ou sentado mais do que 6 horas, a idade acima de 50 anos, o aumento de peso, tudo isso associado à condição genética pode favorecer o aparecimento de mais varizes. Agora, existem alguns fatores que são mitos em relação ao aparecimento de varizes. Tipo, doutor, salto alto dá varizes? Não, salto alto não dá varizes, né? Se você usar um salto até 5 centímetros, é tranquilo. O que você pode perder momentaneamente é a proteção da panturrilha, que é um músculo importante no retorno venoso. Depilação com cera quente dá varizes? Isso são algumas curiosidades que eu estou trazendo aqui para que vocês possam entender. Então a cera quente não dá varizes. O tempo que a cera fica na pele não é um tempo suficiente para ocorrer a dilatação desses vasos. Subir e descer escada dá varizes? Não. Se você faz algum tipo de atividade física, essa panturrilha funcionando, isso é uma forma de você prever, fazer a prevenção no aparecimento das doenças venosas. E academia e ginástica também não. Então isso são mitos em relação ao aparecimento da doença venosa. Eu costumo a dizer para os meus pacientes o seguinte: a doença venosa é como se fosse uma árvore. Ela tem folha, galho e o tronco. São os vasinhos, as telangiectasias, as reticulares e o tronco. Para quem tem doença estética, não adianta tirar os vasinhos, porque se você tem doença na parte inferior, quando você arranca uma folha e deixa o galho, essa folha pode aparecer novamente. Isso aí é o que nós vamos falar em outros vídeos na forma de tratamento das doenças venosas na parte estética. A doença venosa, ela tem vários estágios. Nós precisamos entender isso. Você pode ir do estágio 0 ao estágio 6, passando por o estágio 1, a pessoa apresenta apenas telangiectasias e veias reticulares. Estágio 2, essas veias podem se tornar mais dilatadas. No estágio 3, pode ocorrer o aparecimento do edema. Já no estágio 4, nós podemos ter algumas alterações de pele, como eczema, hiperpigmentação, lipodermatofibrose. No estágio 5 é aquele paciente que apresenta uma úlcera curada. E no estágio 6, que a gente pega muito aqui pacientes que nos procuram, é aquele paciente que tem a úlcera aberta. Nós sabemos que a patologia venosa é uma doença grave que acomete milhões e milhões de pessoas pelo mundo e na realização do diagnóstico dessa patologia nós temos que utilizar a realização do Doppler venoso, que é realizado aqui em nossa clínica excelentemente pela doutora Mônica, que é uma expert nesse assunto. Então, a partir de agora, nós criamos essa série para mostrar para vocês o que é a doença venosa, a sua evolução, sintomatologia, a sua epidemiologia, o diagnóstico e depois nós vamos falar sobre tratamento. Então, a cada dia, vamos trazer uma novidade para vocês em relação à doença venosa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma ou algum conhecido de vocês. Curte aqui o nosso canal, comenta, envie este link para uma pessoa do seu conhecimento que precisa dessas informações para que a gente possa estar alcançando mais e mais pessoas que precisam da informação, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.